Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E hoje eu trago para a convivência de vocês um grande amigo que eu prezo demais, não pelo conhecimento, não somente pelo conhecimento dele, mas pela pessoa humana que ele é. E eu estou falando sobre o meu amigo Vicente Paulo Bisogno. Vicente, meu amigo, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente conversar mais uma vez sobre essa doutrina maravilhosa. Estava esperando o convite, Faz um tempo já que eu não vinha aqui. Deve fazer uns 2 anos, mais ou menos. É por aí. Mas já estava esperando o convite. Está aí agora. Obrigado. Olha aí, ó. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Jader, pela convivência, né? Porque a gente sempre renova os nossos laços quando se encontra, quando se reencontra, né? Em todos os sentidos. Então, realmente é uma alegria muito grande estar de novo aqui. Eu que agradeço pela essa oportunidade que tu me oferece. Vicente, hoje a gente vai bater um papo sobre N, Vamos lá. N coisas. Eu te conheço já há muitos anos, tu vem de uma outra corrente religiosa, assim como eu também venho, tá? Eu já não acreditei uma vez lá no passado em reencarnação. E o que te levou a acreditar, como tu acredita hoje, em reencarnação? Eu acredito em reencarnação, Jade. Primeiro porque eu acho que é um grande ato de justiça de Deus. Justiça divina, ela se dá através de várias formas e muito através da reencarnação. Por quê? Seria muito difícil compreender certas coisas que nós vivenciamos se nós não admitíssemos a reencarnação como eu não admitia. E era contrário, quase que radicalmente, a reencarnação. Não passava pela minha cabeça a reencarnação, tá? Mas na medida em que me debrucei ao estudo da doutrina espírita, porque eu tenho repetido em várias vezes, vou repetir mais uma vez, eu não rompi com a minha religião tradicional, anterior, original, não houve ruptura, nem de nenhuma forma, não houve negação. Só que quando eu vivi uma experiência, a vida me trouxe uma grande experiência, eu senti necessidade de buscar mais informações sobre a vida. Aquilo que eu tenho dito, quando eu precisei enxergar além da linha do horizonte, quem me trouxe estas respostas foi o estudo da doutrina espírita. Como eu relatei, talvez na minha primeira exposição, e que para a felicidade minha tu estavas presente, e pegou muito bem aquele momento em que eu disse, eu não vim para o espiritismo para curar a minha dor, mas para compreender a minha dor depois do desencarne da minha filha, que já faz 10 anos. E de lá para cá tem sido um processo de estudos. E eu encontrei as primeiras respostas que eu precisava através do estudo da reencarnação. Porque a justiça divina é oportunidade. Ela nos remete a novas chances da gente continuar o nosso processo evolutivo. A nossa vida não é apenas do berço ao túmulo. A gente não volta e fica dormindo, esperando o juízo final. A nossa vida continua, tal como a gente era aqui. Isso nos enche de conforto, de consolo e abre os horizontes da compreensão. Então, primeiro ponto,
encarnação é um grande ato de justiça divina. E está na própria resposta que a espiritualidade superior deu ao codificador Allan Kardec. Está ali no Livro dos Espíritos, questão 167, que foi por onde eu comecei a compreender tudo o que havia além do desencarne, né? Quando o Kardec pergunta qual é o objetivo afinal da reencarnação, qual é a finalidade da reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Como a gente vai entender tantas diferenças que existem no mundo de hoje, tantas desigualdades, pessoas que nascem na palha, como se diz, na miséria, e outros na fortuna, pessoas que nascem com saúde plena e outros já carregando doenças que vêm de forma hereditária da herança dos pais ou da sua própria herança. E aí a gente começa a compreender quando pode vir da sua própria herança. Se vem da sua própria herança, vem da onde? Vem de vidas passadas, vem de experiências passadas, mas não como castigo. Expiação não é castigo, expiação é oportunidade de compreensão. Resumidamente, às vezes eu tenho dito, Jade, que a gente está aqui por 3 razões: para acertar contas com o passado, resgatar o passado, perdoar, buscar o perdão e reparar. Não basta apenas pedir perdão, tem que reparar os estragos que a gente fez. Né? Então, expiação é oportunidade. Nós estamos aqui para aprender, para compreender, para evoluir e voltar melhores do que quando nós chegamos. Então, se nós vamos voltar, nós viemos de algum lugar. De onde é que nós viemos? Nós viemos do mundo espiritual. A nossa data de nascimento, que está na nossa carteira de identidade, é para esse momento da nossa existência atual. Mas quando me perguntam a idade, olha, eu tenho uma idade ali no cartório de registro civil das pessoas naturais. Nem fala a tua idade, não, deixa quieto. Vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim. Mas eu me assusto muito mais quando eu penso na minha idade verdadeira. Exato. A minha idade verdadeira. Quando é que começa a nossa vida? Quando Deus nos criou. Isso nós somos criação de Deus. Deus não erra. Nós erramos e temos oportunidade de corrigir as injustiças que sofremos e as injustiças que praticamos. Agora, Deus não erra. É margem zero de erro para Deus. Se nós fomos criados por Deus, nós somos espíritos imortais. Vicente, tu falasse uma palavra aí, perdão. E aí eu te pergunto o seguinte: por que nós perdoamos, às vezes entre aspas, esse perdão, mas tudo bem, vamos deixar como perdoamos algumas pessoas e outras não conseguimos perdoar? Porque nós estamos na infância da nossa jornada espiritual, da nossa evolução espiritual, porque Jesus nos ensina a perdoar todos e a amar todos. Inclusive, há um capítulo do Evangelho de Mateus, acho que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que ele traz as palavras de Jesus com muita clareza: amai os vossos inimigos. Qual é o mérito de amar os nossos entes queridos? Aqueles pelos quais a gente tem simpatia, tem afeição. Isso, disse Jesus, até os publicanos faziam. Mas nós precisamos fazer diferentes. Precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos, compreender, tolerar, ajudá-los. E é claro que também Jesus não nos cobra a mesma afeição que a gente tem por um ente querido. Não é a mesma afeição, que confrontaria, digamos assim, a natureza das nossas relações, que não são só de agora, são também do passado. Mas, pelo menos, não odiar, não desejar o mal, não alimentar sentimentos de raiva, de ódio, porque isso faz mal, principalmente para a gente. Quem não perdoa carrega dentro de si um peso que é dele. Muitas vezes o ofensor nem se lembra mais do que fez e a gente está carregando aquele fardo, aquele peso, porque não conseguiu perdoar e aí não conseguiu se libertar. Então, o perdão é um ato de amor para a gente mesmo. E isso Jesus deixa muito claro quando, numa conversa com Pedro, Pedro com todo o seu temperamento explosivo,
pergunta ao mestre, já meio que aborrecido, mas mestre, até quantas vezes eu terei que perdoar? Até 7 vezes, achando que era muito. Perdoar até 7 vezes. E Jesus, com toda a serenidade, Pedro, eu não diria 7 vezes, mas 7 vezes 70. Ou seja, o perdão é infinito. E por aí vão as lições de Jesus. Então, é um processo que faz parte também da nossa caminhada evolutiva. Vicente, perdão teológico. Qual é o perdão teológico? É aquele que eu peco, digamos assim, eu cometo um erro, eu me arrependo, eu peço perdão e sou perdoado. Certo? Aí estou livre, né? Uhum. Aí eu peco de novo, me arrependo, peço perdão e sou perdoado e entra num círculo. Entra num círculo que não acaba mais, né? Uhum. O Espiritismo não entende dessa forma. Não, o Espiritismo entende como oportunidade que todos devam ter no exercício do seu livre arbítrio. Ok, mas o que eu pelo menos aprendi, pelo menos qual é o meu nível de compreensão, é que nós teremos as oportunidades. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos hoje o que nós fomos no passado. E seremos amanhã o que nós aprendermos agora ou não. Poderemos continuar a nossa caminhada evolutiva ou estacionarmos. E aí, esse círculo vicioso do erro, porque não basta apenas pedir perdão, como há pouco eu referi, é preciso reparar. Essa era a grande recomendação de Jesus. Quando Jesus curava, Jesus tinha 3 frases que eram emblemáticas. O que queres que eu faça? Ou seja, nós temos que decidir. Quando o cego foi a Jesus, o que o cego iria querer? A recuperação da visão. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Ou seja, nós temos que escolher, nós temos que fazer as nossas escolhas. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Segundo a observação do Mestre Jesus, tua fé te curou. Uhum. Jesus não botava lá na internet, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, mais uma cura, coloque aí na minha conta. Não, tua fé te salvou com toda a humildade da sua grandeza. E a terceira, vai e não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Por quê? Porque o pecado, ele significa perder o rumo. Muitas vezes perder o sentido da vida, se perder nas veredas da vida, nos caminhos da vida. E aí entra num círculo vicioso como alguém que está numa floresta e não sabe mais aonde vai. E dali a pouquinho passa, né? E isso já me aconteceu há algum tempo atrás, e isso não é um fato agora criado, verdadeiro, que eu me perdi no meio de uma mata, e de repente eu me dei conta que eu estava passando pela mesma árvore 4, 5 vezes. Então, não sei mais onde é que eu estou. Então, esse perdão significa a oportunidade de buscar novos caminhos, novos procedimentos. Vicente, tu sabe que o tempo, ele não para, né? Pois. Eu não sei se é bom ou ruim ele não parar, não sei. Mas o nosso tempo do primeiro bloco, ele parou agora. Nem senti. Me disseram de lá, a produção disse, olha, corta. Né? Certo. Nós vamos encerrar esse bloco, Vicente, mas voltaremos a esse assunto no segundo bloco. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa A Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos
tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, estou batendo um papo com o Vicente Paulo Bisonho sobre perdão, sobre reencarnação. E agora eu vou sair desse perdão e reencarnação e vou fazer uma pergunta para ti, Vicente. Por que o mundo atravessa uma fase de tanta turbulência, de tanto mal-querer, digamos assim? O mundo já atravessou uma fase difícil, já na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas hoje nós acompanhamos isso para e passo. Acontece uma coisa lá, 1 minuto depois eu estou sabendo aqui. Mas por que esse mundo que tinha tudo para evoluir parece, e somente parece, porque ele evolui, né? Por que essa tremenda turbulência no planeta hoje em dia? Eu penso, Jader, entre outras coisas, entre outros fatores, é que, de certa forma, estão faltando referências. Referências para que possam guiar a humanidade por caminhos que sejam caminhos daqueles que foram ensinados pelo Mestre Jesus. Quando na doutrina espírita a gente aprende que Jesus é o nosso modelo, nosso mestre, o nosso guia, então nós devemos buscar orientação nos exemplos de Jesus. Jesus não escreveu nada, mas deixou lições que a gente pode buscar a qualquer momento para qualquer situação. As parábolas de Jesus sempre foram em cima das situações que o povo daquela época vivia e que hoje também se refletem. Então, acho que nós perdemos muito destas referências e muitos dos procedimentos que nos remetam à imagem, ao exemplo de Jesus. Porque há uma intolerância, há uma radicalização, muita. Há uma falta de boa vontade para compreender o outro, para aceitar o outro. Isso não significa abrir mão das opiniões, das convicções, não. Acho que é de direito, é de dever que tenhamos as nossas convicções, as nossas preferências. O problema é transformar tudo isso em guerra permanente. Claro que hoje a modernização dos meios de comunicação facilitam todo esse processo. O que acontece do outro lado do mundo chega aqui instantaneamente. Então nós estamos aqui, mas conectados com o mundo todo, para receber as boas e as más informações. Mas nos cabe também sermos mais seletivos nas nossas escolhas e admitir as diferenças, compreender as diferenças, tolerar as diferenças. Hoje nós temos em torno de, alguém outro dia disse, citado aí, que eu não parei para pesquisar, mas 30 guerras, né, em diferentes pontos do mundo. O mundo poucas vezes viveu verdadeiramente em paz. Então isso nos causa um mal, causa um estrago para a humanidade, porque interfere no nosso processo de evolução espiritual. Porque o mundo tecnológico está avançando,
O mundo dos armamentos está avançando. Hoje se pesquisa cada vez mais e se descobre a cada dia coisas fantásticas desse universo. Antes era descoberta pela navegação. Hoje a descoberta é pelo espaço, é pelo universo todo. Essa mega máquina aí, o James Webb, né? que está sendo usado, telescópio, mega telescópio, James Webb, cada dia fazendo novas descobertas a respeito do universo. Então, o homem tecnologicamente está avançando e cada vez mais. O problema é o homem na sua essência espiritual. Exatamente. Vicente, posso voltar lá na reencarnação? Vamos voltar. Jesus, já que tu falaste de Jesus, com muita propriedade, inclusive, por que, eu vou me arriscar a fazer essa pergunta, por que Jesus, naquela época, não falou em reencarnação? Pois eu até te diria, ousaria dizer que Jesus falou em reencarnação. Jesus falou em reencarnação. Segundo alguns doutrinadores espíritas, Jesus falou em reencarnação. Falou em reencarnação quando foi cobrado pelos seus discípulos, né? Porque segundo o profeta Malaquias, o enviado de Deus deveria vir depois do profeta Elias. Sim. E perguntaram pelo profeta Elias e Jesus disse o quê? O profeta Elias veio em João Batista e vocês não identificaram. Não foi. Então, ali, segundo algumas interpretações, seria um momento de Jesus ter dito. João Batista é a reencarnação de Elias. E aí, indo mais fundo, aí são outras teorias também, porque a gente começa a buscar e é um manancial sem fim. Abre-se um universo na frente. Vai lá atrás, esse dia eu estava buscando algumas informações, porque esse é um tema que me chama muito a atenção, a questão da reencarnação. E eu me reporto àqueles meus momentos em que eu negava a reencarnação. E aí vou buscar comprovações para a reencarnação. Tem um psiquiatra canadense, Ian Stevenson, que dedicou 30 anos de estudos à reencarnação. Ele tem catalogado, isso agora é só abrir na internet, é só clicar, Ian Stevenson, vai aparecer toda a história dele. Desculpa te interromper, inclusive ele pesquisou casos aqui do Rio Grande do Sul. Ele viajou o mundo inteiro. Ele tem 3.000 casos catalogados de evidências e ele não era um espírita. Não era espírita. Aliás, não foi o espiritismo que inventou a reencarnação. O termo, sim. O termo é do codificador. Mas existências anteriores, vidas passadas, isso vem desde os primórdios da criação, desde os Vedas, dos Bhagavad Gita. Sim. Né? Na Índia, na Pérsia, no Egito, tem documentos do Egito Antigo, 1320 anos antes de Jesus, falando da existência de vidas passadas, que o homem vinha de várias existências. E como a gente depois aprendeu, aí chegava aqui e perdia a memória das vidas anteriores, que só vinha em relances através do sonho, ou no momento futuro em que tudo lhe fosse revelado. Isso 1320 a.C. Então, estava falando em comprovações de reencarnação, questões de reencarnação. E Jesus falando sobre reencarnação. Então tem esse episódio. E aí, quando eu fui buscar lá atrás, tem um episódio que eu ainda não me aprofundei, né, para ter, digamos assim, o convencimento total, mas está ali escrito que Elias teria degolado profetas Baal. Sim. Exato. E por isso, na sua reencarnação como João Batista, morreu degolado também. Morreu degolado. Outra citação de Jesus ao processo de reencarnação, segundo esses doutrinadores, é muito clara. Quando o senador Nicodemos, que era um fariseu, senador Nicodemos, né, vai até Jesus e pergunta o que era preciso fazer para conhecer o reino de Deus, diante de tudo que Jesus vinha realizando, e que ele foi tocado por aquilo que Jesus, mesmo sendo um senador judeu, senador da época, fariseu.
Como é que fazia para conhecer o reino de Deus? E Jesus diz o quê para Nicodemos? Para conhecer o reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Nicodemos, mas como é que eu, homem velho, vou voltar para o útero da minha mãe e nascer de novo? Exatamente. Não entendestes nada. Renascer pela água, símbolo de purificação, e pelo Espírito. Exatamente. O Espírito nasce, renasce, se transforma e continua o seu processo evolutivo. Então, por isso que eu te disse no início ali, eu até ousaria dizer que o Mestre Jesus falou em reencarnação. Onde que os que não concordam, e tem todo o direito, né, Vicente? Tem todo o direito de não concordar com a reencarnação, sem dúvida nenhuma, mas que se apegam muito que está na Bíblia que o homem nasce apenas uma vez. Mas é verdade, né? O Vicente Paulo Bisonho, que eu saiba, vai nascer apenas uma vez. É por aí? E nós temos uma vida só. Realmente nós nascemos uma só vez. Mas nós renascemos muitas outras vezes. Muitas outras vezes. Né? Com esse corpo, esta vez. É só uma vez. É só uma vez, porque o que é físico, o que é humano, o que é material, tem prazo de validade. O nosso corpo tem prazo de validade. O nosso espírito é imortal. Porque, repito, nosso espírito foi criado por Deus. E Deus não tem erro. Jesus fala isso quando ele se refere numa outra grandiosa lição dele, que nos dá a dimensão dos laços de família. E estabelece, né, esses nossos laços de forma muito clara, que nós temos os nossos laços consanguíneos, a dimensão parental dos laços de família, mas temos também a dimensão espiritual. Uhum. A nossa família espiritual. A nossa família universal e a nossa família espiritual. Porque se a gente for observar o que Jesus ensinou, a nossa família universal é a família dos filhos de Deus. Independente de cor, independente de preferências políticas, esportivas, de qualquer forma, independente das divergências religiosas, nós somos todos irmãos desta família universal. E estamos conectados permanentemente pela nossa condição de família espiritual, que é a grande dimensão da criação de Deus. Vicente Paulo Bisonho. O Vicente talvez não se lembre, mas eu me lembro dele, lá em 1900, vou me arriscar a dizer hoje. Vamos lá. 1963, mais ou menos, Colégio Santa Maria. Colégio Marista. Sim. O Vicente estudava na sala de aula em cima da minha. Não, do lado da minha. Nós tínhamos, eu até vou dizer, né, 1963, eu tinha 10 anos, mais ou menos, por aí. 63 eu tinha 12 anos. 12 anos, Nós estudamos... Eu sou de 1951, pronto. Claro que o Vicente era mais inteligente que eu, né? Certo? Ele sempre era o primeiro da fila, ia por... Não, eu tô brincando. Não era por inteligência, era por tamanho. Meu amigo Vicente Paulo, infelizmente, a produção... vou ter que acabar com essa tal da produção, né? Está dizendo que o nosso programa chegou ao final, mas eu quero assim, Vicente, de coração mesmo, te agradecer pela tua presença aqui, sobre esses esclarecimentos tão maravilhosos que eu me arrisco a dizer que tu fala com muita clareza e o telespectador lá do outro lado entende com certeza também com muita clareza. Mas antes de finalizar, Vicente, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali é toda tua. A mensagem sempre será a mensagem do amor, a mensagem da fé, a mensagem da confiança, a mensagem do legado que Deus nos deu e que é eterno. Deus nos fez todos da mesma forma. Nenhuma diferença estabelecida. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a grande graça do livre-arbítrio. Fazer a escolha certa é o nosso desafio.
Assumir as nossas responsabilidades é o que vai nos credenciar, vai nos dar a nossa identidade para continuarmos o nosso processo evolutivo. Se eu tenho 30 segundos, Tem. na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz outra pergunta, semelhante à reencarnação. Qual o fim objetivado com a encarnação? É uma resposta fantástica da espiritualidade. Ela tem muito mais do que eu vou dizer, porque ela é longa, mas só a primeira frase. Deus impôs a encarnação para que possam chegar à perfeição. Esse é o nosso destino. Todos nós chegaremos à perfeição tanto quanto possível. Qual é a diferença? É o tempo que vamos levar. Isso depende do quê? Das nossas escolhas. Agora, como já fizemos em outras vidas passadas e faremos nas vidas futuras. Gente, depois dessa mensagem verdadeira, que isso que tu falasse aí é uma grande verdade, né, Vicente? Não me resta duas coisas a fazer, senão encerrar o programa e a segunda coisa, te agradecer. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? E pode ter certeza que menos de 2 anos, né? Opa, já que que bom. a última vez tu veio aqui faz em torno de 2 anos. Por aí. Eu vou te convidar a sentar nessa cadeira para a gente continuar conversando sobre outros assuntos que desperta no público, telespectador, porque o espiritismo é uma coisa que chama atenção, que desperta curiosidade. E nada melhor do que a gente ouvir um grande, como é que chama? Expositor espírita como é o Vicente Paulo Bisoni. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e termino encerrando agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.